tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de História com a professora Clarice Souza. Hoje nossa aula vai ser sobre a independência do Brasil. Vão embora comigo rumo ao conhecimento? Vem comigo! Independência do Brasil. Aqui nós temos uma pintura do Grito do Ipiranga, né? É um quadro clássico que todo livro de história tem, né? Que é Dom Pedro I em cima de um cavalo lindo, né? Impondo a sua espada, gritando independência. Será que foi assim? Ou esse quadro é encomendado e é pintado do jeito que o dono quer que seja? Pois é, dizem as más línguas que Dom Pedro I gritou, sim, independência ou morte, vamos lá, Brasil independente, mas foi em cima de um burrinho, na beira de um córrego, né? Não é tão glamourizado assim, mas a gente finge que é porque a gente é desses, vamos embora. Então, veja bem, voltando um pouco no tempo, nós vamos ter, tá, a vinda da família real para o Brasil. A vinda da família real para o Brasil, ela foi ocasionada pelo bloqueio continental. Professora, o que foi o bloqueio continental? O bloqueio continental foi o seguinte: Napoleão Bonaparte, né? Ele teve influência sobre a vinda da família real para o Brasil. Por quê? Porque Napoleão, ele queria vencer a Inglaterra. Só que ele não conseguiu vencer a Inglaterra economicamente, nem militarmente. Então, o que ele fez? Ele foi e decretou o bloqueio continental. O que é isso, professora? O bloqueio continental é o seguinte: nenhum país da Europa tem permissão para comercializar com a Inglaterra, que é a arqui-inimiga da França, de Napoleão, certo? E aí o que acontecia? Ninguém poderia comercializar com a Inglaterra. Mais uma vez, para deixar isso bem claro, vocês assimilarem na cabeça de vocês. Napoleão tentou vencer a Inglaterra militarmente, só que não conseguiu. Então ele pensou, já que eu não consegui militarmente, vou tentar vencer economicamente, tentar falir a Inglaterra, certo? E aí impôs o bloqueio continental, que era o quê? A proibição de todos os países europeus de comercializar com a Inglaterra. Nenhum país poderia comercializar com a Inglaterra. Napoleão proibiu. Se desobedecesse, ia ser invadido por Napoleão. Napoleão em terra era praticamente invencível, certo? E aí os países tinham medo dele. Então vários países deixaram de comercializar, mas Portugal não. Portugal se viu em uma situação muito difícil. Por quê? Porque, como eu falei, militarmente, em terra, o exército de Napoleão era muito poderoso, mas no mar, o exército de navios ingleses era invencíveis também, né? E aí Portugal, ele devia muito dinheiro à Inglaterra e mais de 70% das mercadorias que eram comercializadas ali dentro de Portugal vinham de origem inglesa. Então Napoleão ficou forçando que os portugueses parassem de comercializar com a Inglaterra. E a Inglaterra ficou ameaçando: se vocês pararem de comercializar comigo, vão ter que me pagar. Não tinha dinheiro suficiente. Então, Portugal ficou em uma situação difícil. Ficou entre o fogo e a frigideira, né? Então, o que aconteceu? Nessa época, Dom João comandava, ele era o príncipe regente, tá? Sua mãe, Dona Maria, ela já não estava com as suas faculdades mentais muito legais, né? Então, quem assumiu o poder foi seu filho Dom João. Então, na época da vinda da família real portuguesa para o Brasil, quem governava Portugal
era Dom João, tá? Nós sabemos que essa ideia de vir para o Brasil não foi uma ideia que eles tiveram de um dia para a noite, não. Foi uma ideia que eles já tinham no passado e foram amadurecendo essa ideia, até que essa ideia teve que ser posta em prática devido ao bloqueio continental. Por quê? Porque a família real portuguesa veio fugida para o Brasil. De tanto desobedecer o bloqueio continental, os portugueses tiveram que fugir para o Brasil e a Inglaterra cedeu alguns navios para fazer a patrulha, tá? Para trazer em segurança os navios portugueses, caso, tá, Napoleão resolvesse mandar uma esquadra para atacar os navios portugueses, os navios ingleses estavam ali para defender. Por quê? Porque a Inglaterra era boazinha? Não. Porque economicamente era interessante a Inglaterra continuar a manter relações com Portugal, certo? Então isso é bacana da gente estar lembrando, tá bom? Então vamos lá. Quando a família real portuguesa chegou ao Brasil, certo? A viagem foi muito difícil, houve uma infestação de piolho quando o navio de Carlota Joaquina, junto com as princesas, estavam chegando aqui no Brasil, uma infestação de piolho. Elas tiveram que jogar as perucas, tá? Que eles antigamente usavam aquelas perucas, né? Então, teve que jogar no mar, pegar, raspar a cabeça, besuntar a cabeça com óleo, tá? Por quê? Porque a cabeça já estava toda ferida. Então, o que essas mulheres europeias pensavam? Eu não posso chegar na colônia do Brasil dessa maneira. Então, o que eu vou fazer? Vou botar um turbante aqui na minha cabeça e vou chegar lá toda plena. Tanto é que quando a família real portuguesa chegou careca, o que aconteceu? As mulheres portuguesas que já viviam aqui acharam que era moda na Europa raspar a cabeça e usar turbante. Então o que elas fizeram? Meu Deus, gente, igual vocês fazem quando a blogueirinha vai e manda fazer alguma coisa, né? Essa moda agora que está usando, né, de tie-dye. Então, pensa nisso. Hoje não é muito diferente do que era ontem, não, tá? Tá vendo como que a história acontecia no passado e no presente ao mesmo tempo? Tô falando para vocês. Então, em 1810, nós temos o Tratado de Comércio com a Inglaterra. Primeira coisa que Dom João fez quando chegou no Brasil, abriu os comércios às nações amigas. Quem era amigo, gente? Amigo com interesse econômico nas terras brasileiras. A Inglaterra, né? Então, nós temos o Tratado de Aliança e Amizade, que é a proibição da Inquisição no Brasil e o fim gradual do tráfico negreiro. Nós temos o Tratado de Comércio e Navegação, tarifas alfandegárias reduzidas para os produtos ingleses. Para você ter uma ideia, os produtos ingleses entravam no Brasil mais barato que os produtos portugueses. Podem acreditar nisso, sendo o Brasil colônia portuguesa, tá? Então aqui nós temos a realização de Dom João. Eu quero que vocês saibam o seguinte, tá, gente? A família real portuguesa veio para o Brasil e ficou aqui 13 anos. Isso é importante, tá bom, gente? 13 anos. Realizações de Dom João nessa época: a permissão para a produção de manufaturas, revogação do alvará de Dona Maria I de 763, frustrado pela concorrência inglesa, né? Então, quer dizer, isso significa o quê? Antigamente, nós não podíamos ter indústrias nem fábricas, e agora a gente já pode. Mas quem é que pode competir com a Inglaterra? Difícil, né? A academia militar, Dom João abriu uma academia militar.
Banco do Brasil, olha que bacana, o Banco do Brasil é daquela época. Quem criou o Banco do Brasil foi Dom João. Ó, aquele Banco do Brasil que a gente vai lá no centro de São Mateus, ele está ali na esquina. Foi criado nessa época. Olha só como que a história está presente nos dias atuais. Vamos lá, gente, fica espertinho, hein? A imprensa régia, Biblioteca Real, a Escola de Medicina, na Bahia e no Rio de Janeiro, o Teatro Real de São João e o Jardim Botânico, que vai no Rio de Janeiro passear no Jardim Botânico, pois é, obra de Dom João. Consequências sociais da instalação da corte no Brasil. Então, ó, os costumes importados da Europa, no Rio de Janeiro, a alta do custo de vida, né, que quando eles chegaram aqui tudo encareceu, né, a famosa inflação, né, então já vem daí. O crescimento populacional do Rio de Janeiro, urbanização. Olha que interessante que na época que a família real portuguesa veio para o Brasil, vieram de 10 a 15 mil pessoas, a família portuguesa e mais um monte de gente. E aí o que aconteceu? Não tinha casa suficiente para todo mundo. Então o que acontecia? O rei criou um carimbo, tá? RP, príncipe, tá? PR na realidade, príncipe regente. Aí, quando eles chegavam em uma casa que eles achavam bonita, bacana, eles iam lá na porta da casa e pá, carimbava, príncipe regente. Então aquela casa passava a ser, tá, para os nobres e suas famílias morarem. E aquele morador que morava ali tinha que sair. Oh, que interessante isso! E aí os brasileiros começaram a ler aquele PR como ponha-se na rua. Ó, brasileiro já é esperto desde aquela época, né, meu povo? Então, criação de cargos públicos para ocupar, os nobres ocuparem, distribuição de títulos nobiliárquicos, barões, baronesas, condes, viscondes, tá? Começaram a ser distribuídos esses títulos, tá? Apoio de proprietários locais, aumento de impostos para financiar a despesa da corte, tá? Em 1815, elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarve. Lembra que o Brasil era colônia de Portugal? Pois é, Portugal estava aqui, o Brasil estava aqui. A partir do momento que ele o Brasil é elevado a Reino Unido, ele fica no mesmo patamar de Portugal, certo? E 1816, missão artística francesa no Rio de Janeiro, a vinda de vários artistas, entre eles o pintor Jean-Baptiste Debré. Então, aqui nós temos uma obra dele. Na realidade, nós temos vários quadros pintando o cotidiano do Brasil na época, tá? Várias fontes históricas que nós temos hoje foi graças a essa missão artística que nos deixou, tá? Em forma de quadros, em forma de textos, de pinturas, de vários, né, jeitos, como era o Brasil, o cotidiano do Brasil naquele período colonial. Beleza? A gente conhece o porquê desses artistas. Em 1807, a invasão da Guiana Francesa, que foi devolvida em 1817, a anexação da província do Cisplatina, tá? Que hoje é o atual Uruguai. Aí aqui, durante o período de Dom João no Brasil, nós tivemos a insurreição pernambucana. Pode passar, a favor. Nós tivemos a Revolução Liberal do Porto, 1820, que foi o quê? Lá em Portugal, os portugueses se aliaram aos ingleses e expulsaram os franceses. A partir do momento que eles lá em Portugal, na Europa, expulsam os franceses, eles querem o quê? A volta de Dom João, uma nova Constituição,
recolonização do Brasil, tá? E a vinda de Dom João para o Brasil, para Portugal, deixando no Brasil Dom Pedro, certo? Então, as cortes portuguesas queriam que Dom João voltasse e o Brasil que voltasse a ser colônia, o que era muito difícil de acontecer, né? Uma vez você é livre e você quer voltar a ser escravo, dificilmente, né? Então, vamos lá. Aí aqui nós temos o processo de independência, de 1821 a 1822. Isso aqui é o Dom Pedro I, tá, gente? Que é o filho do Dom João. Dom João, ele volta, tá, para Portugal, mas ele não é bobo nem nada. Ele deixa aqui o seu filho, Dom Pedro I, para governar no seu lugar, porque ele não queria abrir mão da colônia brasileira, certo? Então, em janeiro de 1822, é o dia em que Dom Pedro fala, eu fico, né, no Brasil, e aí nós temos o começo do primeiro reinado, tá? Interessante é que na Globo estava passando, né, uma novela, não sei ainda se tá, depois vocês me falam aí, tá beleza? Em que Dom Pedro I era quem? Era o bonitão do Caio Castro, né, meninas? A gente gosta de ver ele como Dom Pedro I? Gostamos, né? Vamos lá. Então, em maio de 1822, nós temos o decreto do Cumpra-se. Em junho de 1822, Dom Pedro convoca uma Assembleia Constituinte. Em agosto, as tropas portuguesas no Brasil são consideradas inimigas, né? E em 7 de setembro de 1822, após receber o ultimato de Portugal, Dom Pedro proclama a independência do Brasil. A gente tem que lembrar o seguinte, tá bom? Antes de terminar aqui, que nós ficamos independentes, a nossa independência foi meio que entre parênteses, porque nós éramos monarquia, continuamos monarquia, estávamos sob o domínio de Dom João, português, continuamos sob o domínio português, mas agora de Dom Pedro I, certo? Nós tínhamos escravos, continuamos a ter escravos. Então, a gente tem que pensar que essa independência foi entre parênteses, né? Tivemos sim essa proclamação da independência, mas com essas características. Então, agora eu encerro minha aula, espero que vocês tenham gostado, tá? Foi um prazer, até mais e a gente se vê.